Boa noite, povo angolano. Boa noite, é o vosso irmão, é o pássaro do Nekongo, que sempre aparece nesse canal para trazer notícias, novidades, mensagem ao povo angolano, como na comunidade angolana no Reino Unido. Povo angolano, ontem foi dia 1 de novembro, dia da independência de Angola. Dia 11 foi um dia que conseguimos tirar o branco de Angola para nós próprios tomarmos conta da nossa terra e do nosso povo. Infelizmente, foi apenas a imagem que nós demos ao nosso povo. Porque o povo ficou com tanta esperança, acreditando naqueles que estiveram à frente a lutar, a combater o português. Porque essa luta não foi apenas daqueles que lutaram, combateram, mas foi também com o apoio do povo. Muitos deram vida para guardar os combatentes nas casas deles. Muitos apoiavam logisticamente, dava comida. Muitos ajudavam nas informações. E quando começamos a governar, fizemos sair uma outra cara, que era a cara escondida de toda essa gente. Hoje, as pessoas que o povo confiava são eles a destruir o povo. São eles a roubar, a levar fora na terra do branco. A pessoa que nos maltratava, com quem nós lutamos para libertar a terra e o povo. E hoje, alguns de nós estão até a tirar a nossa riqueza para levar e eles partilhar com aquelas pessoas que foram nossos inimigos. Não esquece quando o branco esteve na nossa terra. Soubemos o que eles fizeram, maltrataram o nosso povo. Segregação, mortes, castigo. Levaram alguns do nosso povo para outras terras. Alguns foram parar no São Tomé. Alguns foram parar, no Brasil. Alguns viraram escravos noutras terras. E até hoje não conseguiram regressar de onde vieram. Isso fez que hoje haja escravos noutras terras. Você vai no Brasil, em Cuba, você vai no Panama, não sei aonde, você encontra as pessoas aí a dizer que não, viemos do Reino do Congo. Se vocês não sabiam disso, se vocês chegarem em Cuba, vocês vão encontrar cubanos que vieram do Reino do Congo. Se vocês chegarem no Brasil, vocês vão encontrar pretos que vieram do Reino do Congo. Se vocês chegarem em Panamá, vocês vão encontrar pretos que vieram do Reino do Congo.
Isso tudo foi o trabalho do português. Ultimamente estava a ver um documento estava no YouTube também, o ator americano Chris Rock. Consoante a DNA dele, mostrou que ele veio de Angola. O ator do cinema, o Chris Rock. Então, se o Chris Rock é preto, hoje ele é americano, tem pai e mãe que são pretos também americanos. Então, como que foram lá parar, lá na América? E a história disse que ele, de Angola, veio daquela parte de Malange. O Chris Rock, que fez o filme com Jackie Chan, também fez o filme Rush Hour. É apenas um exemplo. Isso tudo foi o trabalho do português. E hoje, o MPLA no poder, foi o MPLA que vai aparecer com a ideia que são do norte come pessoas. Mas o povo angolano, nós sabemos, um ser humano não pode comer a carne do outro ser humano. Nós sabemos isso. Desculpa de tocar isso hoje. Isso mostra a fraqueza. Isso mostra a falta da capacidade intelectual do povo angolano. Pergunto eu, quem dizia isso, o povo angolano, que não? Aqueles aí comem pessoas. Até que enfim eu vi o velho Lopo de Nascimento que apareceu para dizer isso, porque ele também era do MPLA. Ele vai reconhecer que não foi ele, mas foi um mulato que disse isso. Será que o povo angolano esqueceram isso? Será que estão a pensar? Pergunto eu, quantas pessoas que já morreram em Angola porque são do norte que eles comeram? Até o governo foi formado com muitos do norte. E ele próprio que tinha medo da gente que come pessoas. E ele ia trabalhar com a gente do norte, no partido deles. E o povo angolano não perguntaram, mas como que eles também são do norte que come pessoas? Não vamos comer? A trabalhar com eles? Muitos nomes que eram do norte. E 45 anos da independência de Angola. 45 anos depois da independência, o povo está a morrer de fome. Bilhões de dinheiro foram roubados, levados no estrangeiro, em Portugal, em Dubai, Suíça. Quem foi que levou? Pergunto eu. Porque são membros do MPLA. Será que um pai verdadeiro, casado com filhos, vai tirar tudo que ele comprou na casa para a família e ele vai vender, vai comer e deixar a casa vazia, sem comida, a criança a dormir no chão, sem cadeira, sem cama? Nenhum pai fará isso. Se um pai fazer isso na casa dele, ele é porque não é o pai daquelas crianças, porque não é marido daquela mãe com quem ela fez crianças. Essa aqui é a verdade. Se o governo angolano
fossem mesmo verdadeiros angolanos, então que aconteceu ontem não ia acontecer. O MPLA sempre deu promessas ao povo. Sempre prometeu, enquanto que estão a roubar, a levar em Portugal, a levar no São Tomé, no Cabo Verde, Guiné e no Congo. O povo a sofrer. E hoje jovens saíram para os direitos deles. Houve fogo, você já ser morto. Viram isso? Porque nós acreditávamos muito na história do MPLA. Acreditávamos muito naquelas pessoas que estiveram à frente. Nós não soubemos de onde vieram. Nós tínhamos conhecimento de alguns deles, mas tínhamos medo de falar. E hoje jovens levantaram apenas para reclamar empregos. O governo está a mandar calar. Pergunto eu, se eles não conseguem criar empregos, não conseguem mudar a vida social do povo, então estão a fazer o quê? O governo angolano. Estão a criar igrejas. Jovens angolanos, o governo angolano está a abandonar, está a distrair os jovens para criar igrejas. Em vez de criar empregos, o governo angolano está a criar igrejas. As pessoas saem de manhã, vão na igreja. Vão na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Até há famílias que deixam a casa para ir dormir na igreja. E no tempo dos votos, o governo dá dinheiro nos pastores, dá imunidade nos pastores. Isso dá liberdade aos pastores para cometer crimes, fazer tudo o que eles quiserem. Para os crentes votar para o governo. Pergunto eu, por que nós precisamos de tantas igrejas em Angola? O que a igreja faz na vida do povo angolano? Será que a igreja já criou empregos? A igreja já trouxe comida? Já mudou a vida dos crentes? Em todas as igrejas que vocês vão encontrar o pastor rico, tem bons carros, boa casa, condições. Casado e a dormir com menina da igreja. E os crentes são todos pobres. A acreditar porque o pastor vai rezar para eles. E o pastor começou a rezar naquela igreja há 20, 30 anos. Até hoje, os crentes nunca mudaram. A vida dos crentes nunca mudou. Deus nunca trouxe dinheiro na vida dos crentes. Deus nunca trouxe casas na vida dos crentes. Mas o pastor está a construir casas. Quer dizer, o Deus ajuda o pastor, mas não ajuda crentes. Povo angolano, devemos parar de ir na igreja e vermos agora o que o governo pode fazer. Se o governo consegue criar empregos. Precisamos de ir trabalhar, conseguir o pão para cuidar das famílias. Não precisamos de ir na igreja, o pouco que tu tens, você dá na igreja e regressa fome em casa. Porque quando estamos a trabalhar, haverá vencimento
haverá salário no fim do mês que você vai levar para cuidar da família, a mulher e as crianças e a família. Na igreja, levamos nada, trouxemos nada na igreja. O pouco que vocês conseguem na candonga, as mamás ungueiras vão levar a dar no pastor. E o pastor que não trabalha, por cima ele vai arranjar feitiço, vai enfeitiçar as famílias, enfeitiçar as meninas, crianças da igreja, estragar as vossas vidas. Quando nós aconselhamos, jovem diz que são mais velhos. São mais velhos à toa, falam à toa. Mas mais velhos têm experiência. Aquela experiência dos mais velhos e que nós levamos nas crianças para aprender, porque nós já estivemos lá, já vimos a verdade. Povo angolano, estou a tirar a atenção, estou a apelar a atenção do povo angolano, a chamar a atenção do povo angolano. Estou a chamar a atenção de jovens angolanos que não precisamos mais da igrejas de Angola. Devemos fechar aquelas igrejas porque estão a ser pagos pelo governo angolano, o MPLA, para distrair o povo angolano. É isso que está a nos matar. Devemos parar com a igreja e pressionar o governo para criar empregos. Nós podemos viver sem ir à igreja. Cada um pode rezar na sua casa. Deus vai ouvir. Os vossos pedidos. É apenas a obediência na palavra. Entender o que é a palavra de Deus. Mas não precisa levar o pouco que tu tens para ir dar à igreja, para o pastor enriquecer-se. O pouco que vocês dão no pastor e ele vai arranjar feitiço com aquele dinheiro para vos enfeitiçar. É ali que está a vir muitas maldades. Muitos que não entendem quando vão na igreja. E é a igreja que entra nas vidas deles para estragar as vidas deles. Mas se você se retirar da igreja, pensar na sua vida, no trabalho, a tua vida vai mudar. Meu povo, tenta fazer aquilo que estou a dizer. Não precisa ir na igreja, mas procura emprego, vai no trabalho para a sua casa. E reza na tua casa com a tua família, pede a Deus, consoante o seu pensamento, o seu desejo. E continua a trabalhar se tiver emprego. Vais ver a mudança na tua família. E vocês levantaram-se hoje a reclamar o vosso direito de emprego, da mudança da vida social do povo angolano. O que aconteceu? O governo manda a polícia matar o povo. Pergunto eu, os que estão a mandar matar o povo são angolanos? Os filhos deles estão lá com vocês a morrer de fome, a levar tiro? Não estão lá. Os filhos deles estão aqui na Europa, a viver nas casas de luxo. Os pais compraram. Nem o vencimento dele consegue comprar uma casa de luxo aqui há 20 anos, 30 anos de vencimento. Eles não conseguem, mas aqui estão a comprar casa de milhões. Temos aqui a outra menina que está aqui, a mulata dos Santos, a casa de 15 milhões de libras.
mais de 20 milhões de euros. Casa no Dubai, casa em Portugal, no Brasil, uma só pessoa. Que isso? O filho vai roubar 500 milhões. Somos apenas 28 milhões. Com 500 milhões ele podia oferecer a toda a família, o pai e a mãe, criança, cada um tinha direito de $1 milhão. Naqueles 500 que o filho roubou. Eu sei que o povo nunca imaginou nisso, mas essa aqui é a verdade. Até nós que estamos aqui fora podíamos regressar, cada um ia receber o seu 1 milhão e regressava onde que ele estiver a viver. E o dinheiro daquele milho que roubou, que tinha roubado 500 milhões, não ia acabar. Ele oferecia todo o angolano, fora como dentro, cada um ia lá com a esposa, a criança, cada um recebia $1 milhão, $1 milhão, $1 milhão. E para regressar na França, que estiver em Angola, para ficar lá em Angola. Se tiver 7 em casa, cada um ia lá receber o seu 1 milhão, ficava em casa. Porque somos apenas 28 milhões. E ele roubou 500 milhões. Ele ainda ficava milionário e todo o povo angolano ficava milionário porque todo mundo recebia $1 milhão. Eu sei que ninguém imaginou naquilo que estou a dizer. Vocês nunca pensaram nisso. Então, se ele fez isso, então a XZ roubou quanto? O Coriandu levou quanto? O Manuel Vicente, o Lopes de Nascimento, o Kundi Payama, não sei, da Sonangolo, Moco, não sei quem. Imagina, a família do Santos levaram quanto? O povo angolano não estaria a sofrer hoje se os que estão no poder fossem angolano verdadeiro. Nunca pensaram no povo, nem esses jovens que estão a sair hoje a reclamar os seus direitos. O MPLA nunca pensou em vocês. Essa aqui é a verdade. Eu me lembro a época que eu tive em Angola. Eu me lembro, por exemplo, de empresas chamadas Panga Panga, por exemplo. FTU. Coca-Cola. Me lembro no coiso. Balizão. Que vai na ilha. Havia lá uma empresa chamada... Era Coca-Cola, parece. Quem vai São Paulo, havia lá uma empresa chamada Panga Panga. Eu me lembro. Cuca ainda parece que ainda existe. Grafanil. Estou a me lembrar das empresas que eu me lembro. Muitas na altura. Não sei se essas empresas ainda existem. Havia uma empresa que fazia essas gasosas Sumolo, não sei o que, lá em Angola. Eu não me lembro do nome das empresas. Estava lá em Angola. Havia empresas lá em Kazenga. Todas aquelas empresas desapareceram de Angola. Desapareceram. Hoje em Angola vocês encontram somalianos com restaurante, com lojas em Angola. Nenhum angolano tem lá supermercado, uma coisa com seu próprio dinheiro. A maioria são estrangeiros. E vocês vão ver por atrás daqueles negócios, são membros do governo, que trouxeram aquele estrangeiro e deram apoio. Porque trataram a Avará, não sei o que, ele que trouxe o fundo. Afinal, o fundo é o mesmo fundo que roubaram da Sonangol, que roubaram da Diamangue. Estão a criar empregos aí, e aqueles empregos eles vão ainda dar ao estrangeiro. Um chinês que vai vir, até mão de obras, levam ao chinês. Hoje estamos a ouvir, senegalês invadiram Angola, malianos, congolês.
cabo-verdianos, santomenses invadiram Angola. Estamos a ouvir isso, a seguir isso nas redes sociais, a ouvir que estão a vir de Angola. E jovem sempre a acreditar que não vai mudar. O que é que vai mudar? Só poderá mudar se os angolanos que fazem parte do governo tivessem poder a criar empregos. E vocês a conseguir emprego a trabalhar. Daí haverá mudança, porque cada um, pelo menos, terá vencimento, o salário para trazer em casa, nas famílias. Todo mundo não pode ir na polícia. Ultimamente eu tinha posto um vídeo, um gajo da polícia, a pedir perdão num chefe. Ele estava na rua, ele ia prender todo o carro a passar, era a receber dinheiro e a deixar passar. Um país não pode andar assim. Não pode andar assim. Um presidente da República não pode ser qualquer pessoa. Você não pode vir da tropa, que você aprendeu armamento, de um momento para outro, você fica presidente da República. Você não tem conhecimento da economia, nem da história, nem de nada. Você tem conhecimento de armamento. Agora, que fez a economia, que fez a história, não sei, geografia, ou não sei qual é outras coisas que eles fizeram, ele podia ficar presidente da República. Quando você está na tropa, chega a uma certa idade, trabalha muito, trabalhou, deu muito para o governo, te faz entrar no parlamento, vai lá ficar, começar a debater. Quando é o assunto da tropa, vocês serão chamados, porque você tem conhecimento da tropa, vocês vão dar opiniões aí. Quando você é um médico, não sei o que, se você é político, talvez você vai ficar ministro da saúde, porque você é médico, terá conhecimento. Você terá conhecimento para quem pode trabalhar total na parte da medicina. Mas nós não entendemos. O Kundi Payama, que nem é quarta classe, vai ser ministro da saúde. Como explicar isso? Como vocês podem explicar isso? De Alberta, não sei o que, de Almeida, vai ser diretor, não sei de onde. De um momento para outro, o cabelo branco é diretor da Sona Angola. Mas o que ele sabe da economia de Angola? Na parte econômica. Ele não sabe nada. Isso não se faz. Isso não se faz. O presidente não pode ser Muppet que está aí, porque tem conselheiro. Não. Ele também deve ter um conhecimento suficiente para trabalhar com aquelas pessoas que serão como conselheiro. Aqui você nunca vai ver um ministro, primeiro-ministro, ele foi da tropa. Não, nunca você vai ver isso, que ele foi general, não sei o que. Não. O David Cameron fez a história. Você vai ver o John Major, fez não sei o que, bem que era curso para correspondência, mas ele aprendeu para essa finança, não sei o que. E jovens que estudaram, se o presidente é tropa, como que ele vai entender como ajudar os jovens a criar emprego para jovens? Ele não tem esse conhecimento. Ele não tem esse conhecimento, mas ele tem conhecimento do marxismo para criar igrejas. Jovem, vocês devem acabar com todas essas igrejas, queima todas essas igrejas, para o governo vir criar empregos. É muito triste, fiquei mesmo magoado ontem, chorei a ver o sofrimento do meu povo, porque eu sei da história da independência de Angola.
Eu tenho família que combateram. Tenho muitos velhos que fizeram parte do MPLA. Tenho muita gente que eu conheci. Era criança, eu a crescer. Conheci os velhos, que era da Segurança do Estado, que muita gente que eu posso até... o velho Ludwig Sassuna, por exemplo. Eu conheci aquele velho, eu era criança. Conheci o velho Sassuna, é Matadi. Até a casa da família dele, a casa do meu avô, era uns 3 minutos a pé. Conheci muita gente do MPLA, que fizeram parte do MPLA. Conheci o velho Tony da Costa, que está lá, era até da UNITA ele. Conheci o doutor Samacuva, que era também da UNITA. Conheci o doutor Kiese, que era do MPLA. Conheci muita gente na política, até eu não consigo explicar os nomes, velho, até os nomes às vezes esquece. Epa, jovens angolanos, pá, estamos aí a apoiar os nossos jovens, e se for necessário segurar as armas, não haverá hipótese. Faremos isso para defender a pátria angolana. Porque chega. Quem não é de Angola, sai. Deixa Angola em paz, vai na tua terra de onde vieste, pá. Até hoje não entendemos porque você deixou a tua terra, ou vossas terras, para vir em Angola. Eu não entendo isso. E hoje já conseguiram pão, porque já não regressam nas vossas terras, nos deixaram em paz. Em vez de mandar matar os nossos filhos. Nós amamos o nosso povo, amamos a nossa terra e queremos o bem do nosso povo. É só isso. De cabinda com nene. É isso. Abraço, meu povo.